Fala, meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz? Tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Ano de 2025 começando e a gente continuando aqui com a nossa série sobre Notion. E hoje é o nosso vídeo 8. Hoje a gente vai construir uma página de documentos para a gente controlar aqueles documentos que são importantes na nossa vida, que a gente precisa muitas vezes armazenar e que muitas vezes a gente acaba usando em pontos específicos, em períodos específicos da nossa vida, ou que eventualmente a gente é exigido de apresentar algum documento, algum comprovante, ou então alguma coisa que a gente quer guardar para a gente poder ter fácil acesso, e que acaba virando sempre uma grande confusão. Uma parte acaba ficando no seu celular, uma parte fica no seu computador, uma parte fica no seu Google Drive, uma parte no e-mail. Então a ideia aqui é criar uma base. Na verdade a gente já criou no nosso vídeo 7 da série, que foi quando a gente falou sobre a nossa página de estudos, e hoje a gente vai usar a mesma base que a gente criou, só que a gente vai fazer uma diferenciação entre o que é estudo e o que é documento, que você pode armazenar aí para você usar, coisas que vão te ajudar, que vão facilitar a sua vida e o seu dia a dia. Então bora lá, eu já estou compartilhando aqui a minha tela, estamos aqui na nossa tela inicial do nosso template. Aliás, isso é um ótimo momento para falar sobre isso. Esse é o vídeo 8 da série, então a gente está construindo um template de organização pessoal. Se você caiu de paraquedas, tem 7 vídeos antes desse. Lembrando que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion. Tudo que você precisa ter é vontade de aprender, querer conhecer a ferramenta e fazer o passo a passo junto comigo. Então assiste esse vídeo aqui, vê se você curte, vê se você gosta da ideia e depois você volta e assiste a série como um todo e vem construindo junto com a gente. E se você gostou da iniciativa, se você gostou da ideia, se você quer acompanhar, quer se organizar melhor, quer criar estratégias para construir e viver aquilo que você quer, se inscreve aqui que toda semana tem 2 vídeos. Feito o merchan, passadas as propagandas, já tô com a tela compartilhada e a gente está aqui na nossa tela inicial. Se você começou agora, você provavelmente vai sair aqui na sua página inicial, por isso que eu falei dos vídeos anteriores. Mas a gente está aqui na nossa página inicial do nosso template e a gente já construiu aqui no nosso menu lateral, no nosso painel de controle, essas páginas aqui: autoconhecimento, áreas da vida, metas, projetos, hábitos e estudos. E no vídeo de hoje a gente vai construir a nossa página de controle de documentos. Eu já percebi que eu esqueci de uma coisa aqui no nosso template, que é a parte do financeiro. Então o nosso próximo vídeo da série vai ser construindo um sistema financeiro, para a gente poder ali acompanhar as nossas entradas e saídas e também fazer um controle melhor do nosso orçamento, das nossas finanças. E o nosso vídeo 10 vai ser o nosso vídeo de embelezamento, aquele vídeo de perfumaria, onde a gente vai deixar o nosso template mais bonitinho, vai colocar ali alguns ícones, vai ver se a gente vai fazer algum ajuste fino, vai testar a visualização ali no celular. Então você não perde por esperar, porque vai vir muita coisa legal aí nesses próximos dias. Então a gente vai descer aqui na nossa página inicial e vamos abrir aqui as nossas bases de dados, as bases que a gente está criando centralizado. Eu vou me descer um pouco aqui e aí eu vou expandir aqui a nossa lista de alternantes. E aqui a gente criou uma base de dados chamada documentos. Então vou clicar nessa nossa base de dados e aí percebe, se você não assistiu o vídeo 7, lá foi onde a gente criou essa página, onde a gente criou essa estrutura e tem toda a lógica. O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo número 8 da nossa série? A gente vai fazer uma pequena adaptação dentro dessa base para a gente poder separar o que é documento que a gente vai armazenar para usar quando a gente precisa. Documentos como, por exemplo, os seus documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, documentos aí, sei lá, que você tem alguma apólice de seguro, as suas notas fiscais, os seus comprovantes de pagamento. Então, tudo isso são documentos que você armazena na sua vida pessoal e que você precisa ter uma organização, porque quando você precisar, você não vai ficar ali louco, louca, correndo atrás, buscando, procurando um monte de papel, procurando aí em 3, 4 e-mails, você já vai saber onde está. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente criar aqui dentro da nossa base um jeito de diferenciar o que é estudo do que é documento para consulta, para armazenamento. Então aqui o que eu vou fazer? Basicamente eu vou vir aqui nessa propriedade chamada tipo e eu vou trocar o nome dela para referência. Então vou colocar aqui, ó, referência. E aí aqui, ó, referência vai ficar livro, curso, aulas, vídeo YouTube. E é aqui onde a gente vai falar da onde que a gente está tirando esse conhecimento, da onde que é esse documento que a gente está organizando, que a gente está armazenando. Beleza? E aí com isso a gente vai incluir uma nova propriedade aqui e para isso a gente vai vir aqui, ó, com a nossa barra para a direita, vai vir aqui na nossa última propriedade aqui, que no caso aqui do meu tá a última edição. Do lado aqui vai ter um maisinho onde a gente vai adicionar uma propriedade. Então vou clicar aqui nesse mais
E aqui a propriedade que eu vou adicionar é uma propriedade de seleção. Então vou adicionar aqui a propriedade de seleção e aí, ó, percebe que ele me pergunta aqui qual que é o nome que você quer usar. E aqui eu vou usar tipo e dentro de tipo eu vou ter duas opções aqui. Então, ó, tá vendo que ele tem aqui, ó, o adicionar uma opção? Vou clicar aqui em adicionar uma opção e vou colocar aqui, ó, estudos e vou dar um enter e vou colocar uma segunda opção que são documentos. Beleza? Então coloquei aqui, né, criei a nossa propriedade, criei as opções e aí eu vou clicar fora. E aí ele já deixou aqui o nosso tipo. Eu vou pegar essa coluna, vou arrastar ela aqui para a esquerda, para ela ficar aqui, ó, antes de referência. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir marcar o que é estudo e o que é documento. Então o primeiro passo é marcar todos os que a gente fez no vídeo anterior como estudo. Então vou pegar aqui, ó, vou marcar e aqui tem uma sacadinha muito legal do Notion. Sempre que você estiver trabalhando com tabela ou com base de dados, ela funciona como Excel. Percebe que tem aqui, ó, essa bolinha azul do lado? Se você segurar aqui e puxar, ela vem copiando ali as coisas que você selecionou, as coisas que você escreveu, colocando ali para as células de baixo. Então funciona igualzinho o Excel. Mas antes de a gente começar propriamente a construir a nossa página de documentos, eu vou voltar aqui na nossa página inicial. Caco, como que eu faço para voltar na página inicial? Vem aqui, ó, em cima tem um caminhozinho aqui, ó, página inicial documentos, ou então na sua barra lateral aqui na esquerda, então vai ter aqui, ó, em algum lugar página inicial. Beleza? Tô aqui na página inicial, vou entrar aqui, ó, dentro de estudos. E aqui dentro de estudos eu vou segurar o Command aqui no Mac. Se você tiver no Windows, você segura o Ctrl e vou clicar nessas duas flechinhas para abrir numa nova aba. E aí eu vou clicar fora, porque aí vai abrir aqui estudos. O que eu vou fazer aqui dentro da nossa página de estudos? Eu vou aplicar o filtro para aparecer aqui apenas o tipo de conteúdo que é de estudos. Eu vou vir aqui, ó, na nossa primeira aba, aqui, ó, a gente tem a nossa central de controle. Vou vir aqui, ó, na nossa primeira aba usando e vou adicionar um filtro aqui, ó. E aí eu vou adicionar um filtro de tipo e o tipo vai ser estudos. Beleza? Coloquei aqui e aí eu vou vir aqui, ó, para a nossa próxima aba, que é a aba de recentes. E aí eu vou vir aqui, ó, em filtrar novamente e vou colocar aqui, ó, o filtro por tipo e aqui eu vou colocar tipo estudos, beleza? Favoritos a mesma coisa, vou vir aqui em favoritos, vou clicar aqui, ó, no filtrar nessas três barrinhas aqui horizontais e aí eu vou vir aqui, ó, em adicionar filtro, vou colocar tipo e vou colocar aqui estudos. Beleza? Ó, cliquei aqui no lugar onde não tinha que clicar, adicionei uma página, tem que ficar ligado com isso no Notion. Sempre que acontece eu falo aqui porque é bem comum. Então aqui eu vou excluir essa página, porque foi algo que eu adicionei sem querer. Cliquei aqui, ó, em nova página. Beleza? Então aqui agora só vai aparecer o que é conhecimento referente a estudos, o que é documentos, né, referente a estudos. Mas aí quando eu fiz esse ajuste aqui, eu acabei percebendo que para que eu consiga também filtrar tipo, temas e categorias por estudos, eu também vou ter que criar lá essa propriedade dentro daquelas outras bases que a gente tem lá. Então vamos fazer isso, aproveitar até para a gente entender, né, como é que funciona isso, como é que a gente usa uma base só para duas páginas. Então eu vou voltar aqui na nossa página inicial. Se você não entendeu muito bem o que eu falei, fica ligado agora porque você vai entender por que a gente vai adicionar essa propriedade e como que isso vai refletir nas duas páginas, tanto de estudos quanto na página de documentos. Então vou descer aqui, ó, na nossa base de dados, vou entrar em documentos e aqui em documentos eu vou adicionar aqui, ó, nesta tabela tipo, que agora não é na verdade a nossa tabela tipo, né? Vamos até trocar aqui, porque agora é referência. Então vou trocar aqui o nome para referência. Por quê? Porque a gente trocou lá o nome na nossa tabela principal. Agora tipo é se é estudo ou se é documento. Então troquei aqui o nome para referência. E aí aqui eu vou adicionar uma nova propriedade. Qual propriedade? Propriedade de seleção. E aí, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui se é estudos ou vou colocar aqui se é documentos. Então, vou também adicionar essas duas propriedades aqui. E aí, aqui, percebe que a gente está falando sempre de estudos, porque o nosso primeiro vídeo foi sobre estudos. A gente ainda não tem a nossa página de documentos, então vou marcar aqui. A mesma coisa aqui para as nossas demais bases de dados. Vamos colocar aqui a mesma propriedade. Então, aqui dentro de tema, eu vou clicar aqui no maisinho. Vou vir aqui, vou adicionar uma propriedade de seleção. Aqui no nome eu vou colocar tipo, né? Porque a gente está falando aí do tipo de conhecimento. Nem sei se eu mudei, ó. Aqui em cima eu não mudei, então vou mudar. Cliquei aqui, ó, em cima de seleção. Vou trocar aqui, ó, para tipo. Beleza? E aí eu vou colocar aqui, ó, os mesmos tipos que a gente criou lá em cima. Então, estudos. E aí aqui, documentos. Beleza?
Ó, e aí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui ó, em estudos, clicar fora e aí ele marca a bolinha. E aí eu puxei aqui para preencher todas as células igual funciona lá no Excel. Beleza? Vou também adicionar aqui na nossa tabela de baixo essa propriedade para a gente conseguir fazer os filtros que a gente precisa lá na nossa página. Então vou adicionar aqui uma propriedade de seleção, vou trocar o nome aqui para tipo e aqui dentro das nossas opções eu posso colocar a opção tanto aqui quanto lá na hora que eu crio a propriedade, né? O primeiro que eu criei ali e eu posso colocar aqui. Então vou colocar aqui as opções de estudos e vou colocar aqui a opção de documentos. Beleza? E aí aqui o que eu vou fazer? Vou clicar em cima de estudos, vou clicar fora para ele marcar aqui a célula e aí eu vou arrastar aqui ó, para eu preencher todas as células que estão abaixo. A partir do momento que a gente for criar novos documentos ou novos estudos, a gente não vai precisar se preocupar, porque como a gente já vai ter os filtros na página, ele já vai criar certinho. Calma, fica tranquilo, não fica ansiosa, não fica querendo atropelar os cavalos com a carroça. Só vem fazendo junto comigo, vem entendendo a lógica, porque aos poucos você está aprendendo a lógica do Notion e também está entendendo como é que é o seu jeito de se organizar. Então bora lá. Vou voltar aqui na nossa página inicial e aí se você abriu ela numa página nova, ela vai estar aqui em cima, né? Então vou clicar aqui na nossa página inicial e aí vou vir aqui novamente dentro da página de estudos e aqui na página de estudos eu vou segurar o Command. Se você tiver no Windows, você segura o Ctrl e clica aqui nessas duas flechinhas e aí eu abri ela aqui numa nova aba. E aí abrindo aqui nessa nova aba, eu vou fazer o mesmo filtro que eu fiz lá em cima, só que aqui para essas tabelas, para essas visualizações, de tipo, temas e categorias. Como que eu faço isso, Caco? Você vai clicar aqui ó, nesses três pontinhos e você vai vir aqui ó, em filtrar. E em filtrar você vai colocar tipo e aqui em tipo você vai selecionar só estudos, beleza? A mesma coisa para os demais. Então aqui em temas eu vou vir em três pontinhos, vou vir aqui em filtrar, vou colocar o filtro por tipo e em tipo eu vou marcar aqui estudos. E aqui a mesma coisa para categoria, só que aqui ó, já está aberto, né, porque está maiorzinho. Vou clicar aqui ó, nos três risquinhos, vou marcar aqui o filtro de tipo e estudos, beleza? Então agora o que a gente vai fazer na nossa página de documentos? A gente vai criar a mesma estrutura que a gente tem aqui, só que lá. E como que a gente vai fazer isso? De uma maneira muito simples, ó. A gente vai pegar toda essa estrutura que a gente criou aqui. Então eu vou pegar aqui ó, do lado de central de controle e vou selecionar aqui ó. E aí presta atenção aqui ó, porque ó, percebe que tem diferença, né? Se você selecionar aqui, você está selecionando só central de controle e a linha. Se você selecionar aqui, você está selecionando a base de dados como um todo. Se você selecionar aqui, você está pegando a frase de destaque, a base, tudo, né? E aí se você vier ó, selecionando mais, você vai pegar todas as estruturas que você tem na página. Então a minha ideia aqui é levar essa mesma estrutura lá para dentro da página de documentos, até para a gente facilitar e simplificar o jeito que a gente vai usar no dia a dia. Por quê? Porque eu vou ter o mesmo jeito de usar os meus documentos, vai ser o mesmo jeito que eu uso as coisas que eu estou estudando. Vai ser mais ou menos a mesma organização, até para eu não ficar me perdendo, não ficar, ai, qual que é a lógica da organização? Não, eu vou criar mais ou menos a mesma estrutura. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, né? Selecionei tudo e vou voltar aqui na nossa página inicial. Então eu vou abrir aqui a nossa página de documentos e eu vou segurar o Command e vou clicar nas duas flechinhas aqui para abrir numa página inteira. Se você tiver no Windows de novo, segura o Ctrl. E aí clicando fora aqui, vou clicar aqui ó, na nossa página de documentos. Ela não tem nada aqui, né? Ela tá em branco, né? A gente só criou ela, então vou clicar aqui dentro dela e vou dar um Command V aqui no Mac. Se você tiver no Windows, você vai dar um Ctrl V. Beleza? Ó, e aqui ele vai perguntar para você se você quer descartar ou se você quer colar e sincronizar. A gente não vai sincronizar. E por que a gente não vai sincronizar? Porque a gente vai trocar todos os filtros para a gente pegar aqui nessa página só o que for documento. Essa é uma das vantagens de você usar a base centralizada. Você pode ter várias páginas que através de filtros você vai conseguir visualizar só o que você quer em cada uma. Eu vou clicar aqui em descartar e aí ó, percebe que tá tudo esmagadão aqui. O Caco não gosta dessas paradas esmagadas aqui, ó. Vou vir aqui ó, nos três pontinhos aqui em cima. Vou clicar e vou pedir largura completa. E aí ficou do jeito, né? Ficou do jeito que a gente gosta, só que tá tudo errado. Então bora lá, vem aqui comigo, nós já estamos aqui na aba usando, né? Então eu vou vir aqui ó, nos três tracinhos aqui no filtrar. E aqui ó, em tipo eu vou trocar para documentos.
Então vou colocar aqui documentos e vou tirar estudos. E aí desapareceu tudo que tinha aqui, né? E por quê? Porque a gente está filtrando por um tipo de documento que a gente não tem nenhum ainda na nossa base. E depois no final aqui a gente vai criar esses tipos de documento para a gente ver como é que vai ficar essa organização. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer para as demais. Então vou clicar aqui em recentes e vou pedir aqui ó, no filtro para trocar de estudos para documentos. Então vou tirar estudos e vou colocar documentos e aí some tudo que estava aqui. Em favoritos a mesma coisa, vou clicar aqui no filtro, vou vir aqui em tipo, vou trocar de estudos para documentos. Beleza? E aí sumiu tudo que estava por aqui e depois a gente vai entender por quê e como que vai funcionar isso aqui na prática, tá? Beleza? Ó, vou fechar os filtrinhos aqui, só. E aqui embaixo também vou aplicar os mesmos filtros que a gente aplicou lá em cima. Então vamos vir aqui ó, nos 3 pontinhos, vamos vir aqui ó, em filtrar. E aí aqui ó, em tipo a gente vai trocar para documentos e vai desmarcar estudos. Ó, e aí somem todos os tipos, porque esses tipos são todos relacionados a estudos. E aí a gente vai começar a criar os tipos relacionados a documentos. Beleza? Vamos vir aqui ó, em tema e clicar nos 3 pontinhos, vir em filtrar e trocar também aqui ó, de estudos para documentos e desmarcar aqui estudos. Aí a gente não tem mais nenhum tema cadastrado. E agora a gente vai fazer o mesmo para categorias. Então vou vir aqui nos 3 pontinhos, vou clicar em filtrar e vou trocar aqui ó, para documentos. Fechou? Beleza? Tudo certo? Tudo certo, cara? Não tem nada aí. Como assim? O que você tá falando? Calma, fica tranquilo, fica tranquila, porque agora é que a mágica vai acontecer. Então qual que é o lance aqui, né? Vamos começar a criar alguns exemplos aqui de documentos que a gente poderia armazenar e aí a gente vai ver na prática como é que vai ficar isso daqui. Então vou vir aqui ó, na nossa aba recentes e aí eu vou criar aqui um novo documento. Então vamos dizer aqui que eu tô no meu dia a dia, tô aqui mexendo nas minhas coisas, organizando a minha vida e vou criar um novo documento. Esse novo documento aqui que eu adicionei é o documento de RG. Então vou colocar aqui o meu RG e referência aqui para documentos de armazenamento, para coisas que a gente armazena na nossa vida, que eventualmente a gente precisa usar, eu não vou colocar referência. Mas eu vou colocar aqui o tema, que aqui o tema, no caso, vai ser documento pessoal. Então vou colocar aqui documento pessoal e aí presta atenção aqui, porque se você clicar fora ele não vai criar. Você tem que clicar aqui ó, nessa última opção, nova página, e aí ó, ele cria e já atrela aqui documento pessoal. Beleza? E aqui em categoria eu vou repetir também documento pessoal. Vou colocar aqui documento pessoal, por quê? Porque nesse caso aqui específico não faz sentido eu criar uma categoria e um tema diferente. Mas eu vou te mostrar um outro caso que faz sentido e que isso daqui vai poder ajudar. Vou criar aqui uma nova página, então criei a categoria documento pessoal e o tema documento pessoal, beleza? E aí aqui, ó, usando atualmente favoritos, eu posso marcar ou não marcar, funciona igualzinho lá a parte de estudos. Lembrando, se você não viu o vídeo 7, é interessante que você veja, porque tem toda a lógica da construção dessa página, então você volta lá, assiste e depois você volta aqui para continuar, beleza? E aí aqui basicamente eu vou colocar uma foto do meu RG, vou pôr aqui um documento com o meu RG e aí eu vou ter aqui armazenado no meu Notion. Beleza? Então criei aqui ó, o documento RG. Aí eu vou criar aqui um novo documento e você vai entender por que eu estava falando ali sobre categoria e tema. E aí esse documento aqui vai ser o meu Olerite de dezembro de 2024. Então eu vou criar ele aqui e aí percebe, ó, criei o meu documento. Vou clicar aqui para editar, vou clicar aqui para abrir. Aqui em tema eu vou criar aqui um tema que é documento financeiro. E aí aqui, ó, opa, ficou maiúsculo ali, né? E aqui em categoria, eu vou criar, ó, criei documento financeiro, ficou errado, né? Financeira, vou trocar aqui para financeiro. E aí, ó, vou voltar e aqui em categoria, eu vou colocar aqui categoria Olerites. Percebe, ó? Por quê? Porque eu vou ter vários Olerites, então não vou ter só um Olerite. Lá no caso do RG, eu tenho só um RG, então fica documento pessoal, documento pessoal. E aqui a categoria de Olerite de dezembro de 2024 vai ser Olerites. Então conforme você for armazenando, aí for recebendo seus Olerites e for colocando dentro dessa categoria, depois você vai ter muita facilidade de você localizar. Por quê? Porque quando você clicar aqui em Olerites, você vai ter aqui todos os seus Olerites armazenados aqui num único lugar. Beleza? Vou voltar aqui, vou pôr mais um exemplo aqui de documento para a gente ver e depois eu posso deixar aqui todos os tipos de documentos que eu costumo armazenar. Se você achar que é legal, põe um comentário aqui, porque eu tenho várias categorias que ao longo do tempo, conforme eu fui usando, eu fui identificando coisas que era importante eu guardar e aí eu fui criando um jeito de organizar ali os meus documentos dentro do Notion. Nosso próximo exemplo aqui, eu quero criar 2 exemplos que vão ser de documentos de saúde.
Então eu vou criar aqui uma que é carteira de vacinação. E aqui eu vou clicar aqui em carteira de vacinação e aqui em tema eu vou colocar aqui, ó, documento saúde. Aí eu vou colocar aqui documento saúde. Vou criar aqui, ó, nova página do documento saúde. E aqui, ó, eu vou colocar que é carteira de vacinação. Carteira vacinação, a categoria. E por que eu posso ter mais de uma carteira de vacinação? Porque eu posso ter a minha, posso ter carteira de vacinação do meu filho, posso ter carteira de vacinação de outras pessoas que moram ali comigo, porque eu armazeno ali as coisas de forma organizada, então as pessoas podem acabar usando aí a sua organização e não deixa as pessoas fazerem isso, porque senão vai virar um caos a sua organização. Fala para ela seguir aqui o Sou Estrategista para começar o template dela do zero e começar a criar o sistema dela. Beleza? Mas de qualquer forma eu vou colocar aqui categoria carteira de vacinação e aqui você vai colocar aqui a sua imagem ou seu documento ou o link, caso você não tenha o Notion pago, você coloca o link para o seu Google Drive. Que aí você vai ter aqui a sua carteira de vacinação e quando você clicar no link você vai direto para o seu Google Drive. Vou adicionar aqui o nosso último exemplo que é exames dezembro de 2024. Então eu vou colocar aqui, ó, dezembro de 2024, a gente fez aí uma bateria de exames. E aí aqui em tema a gente vai colocar documento de saúde, ó, e aí a partir do momento que você cria uma vez, ele já aparece como opção aqui para você linkar. Então eu vou colocar aqui documento de saúde e aqui em categoria eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui, ó, exames médicos. Aí eu vou até dar uma melhorada, vou colocar um parêntese aqui e vou escrever aqui, ó, histórico. E aí vou fechar o parêntese e aí vou clicar aqui, ó, para criar uma nova página. Então aqui, ó, eu tenho aqui as minhas categorias, então eu tenho o exame médico e tenho também o tema documento de saúde. E assim a gente criou aqui mais uma categoria, que é a categoria exames médicos históricos. Beleza? Aí, ó, tá aqui os nossos documentos, as coisas que a gente criou, mas você pode estar se perguntando, mas Caco, por que não tá aparecendo aqui o tipo? O que aconteceu? Sumiu? Isso acontece porque a gente não colocou tipo nas nossas categorias. São categorias novas que a gente criou e elas ainda estão sem tipos. A gente tem dois caminhos para fazer isso. A gente pode sair clicando aqui nessas categorias, ó, que estão aqui, ó, tá vendo? Que a gente criou aqui, ó. Então eu posso clicar aqui em documento pessoal, clicar em documento pessoal e colocar aqui a categoria de documento. E aí ele vai aparecer, ó, aqui embaixo. Então eu tenho que fazer isso para todos, né? Vou clicar aqui, vou clicar em documento financeiro e vou colocar o tipo dele para documentos. Vou clicar aqui em documento de saúde, vou clicar em documento de saúde e vou colocar o tipo de documentos. E vou fazer o mesmo também aqui para as categorias. A gente estava fazendo aqui para os temas, né? E agora vamos fazer aqui para a categoria. Exames médicos, e aí vou vir aqui em tipo e vou colocar aqui, ó, documentos. Agora eu vou fazer por outro lugar para você também ver que dá para fazer lá pela base de dados. Então eu deixei aqui aberto, né, aqui em cima, várias abas, né, inclusive abas repetidas, mas eu vou voltar aqui, ó. Essa aba aqui de documentos é a nossa base de dados. Vou fechar essas abas e vou voltar aqui na nossa página inicial para não ficar um negócio muito maluco, né? Ele tá vindo aqui com a aba aberta. Não, estamos aqui na página inicial e aí aqui eu tô te mostrando como que você vai fazer para aparecer aqui, ó, temas, tipos e categorias. Então estamos na página inicial, vamos descer aqui, ó, na nossa base de dados, vamos entrar aqui na base de documentos. E aí percebe que os nossos documentos, como a gente já criou filtros, eles já são criados aqui, ó, com filtro de documento. Então a gente consegue já ter eles aqui. E aí, ó, percebe que as nossas categorias que a gente criou depois, elas estão aqui sem tipo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os tipos dela como tipos de documento. E aí, ó, clicando e colocando a primeira, eu posso segurar aqui e arrastar. E aí, ó, eu vou preencher tudo. Tem alguma propriedade aqui que está sem tipo? Não tem, então tá tudo certinho. E agora o que vai acontecer? Agora fica a mágica, né? Vamos voltar aqui em documentos. E aí aqui a gente vai ter todas as nossas categorias. Tipos aqui dentro de documentos a gente não tem. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai limar esse cara aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó, no quadradinho do lado de tipo e vamos excluir aqui, ó. E aqui pra gente deixar mais bonitinho, a gente pode vir aqui, ó, e puxar essa linhazinha para deixar centralizado. Então, ó, a gente vai deixar aqui, ó, temas e categorias centralizado e aí a gente vai ter os nossos documentos, que vai ter aqui os nossos temas, então documento de saúde, e aí aqui, ó, eu tenho todos os meus documentos de saúde que eu vou cadastrando, tipo de documentos, aí eu vou ter os meus documentos financeiros,
que eu vou ter aqui todos os meus olerites, outros tipos de documento. Lembrando que se você quer ver, quer saber quais são as categorias que eu tenho aqui, eu posso apresentar, posso fazer um vídeo mostrando para você, mas aqui eu trouxe um exemplo de como é que vai ficar essa organização. E aqui você vai ter também as categorias. Eu quero ver só exames médicos. Então vou poder vir aqui e filtrar os meus exames médicos aqui pelo nosso menu. Ou quero ver todos os documentos recentes. Aí eu venho aqui na nossa aba recente. Tem algum que eu estou usando? Se eu tiver marcado aqui, né? Lembrando que é a mesma lógica ali da página de estudos. Então se eu vier aqui em exames de dezembro de 2024 e marcar ele como usando atualmente, ele vai aparecer aqui na nossa aba de usando. Se eu marcar ele aqui como favorito, ele vai aparecer aqui na nossa aba de favoritos. Então, suponhamos que você está em uma fase aí do seu ano, que você está aí fazendo imposto de renda, por exemplo, e você pode ir adicionando aqui documentos e marcando aqui como favoritos para você ir fazendo ali a sua declaração e depois você ter muito mais facilidade de acessar, enviar e não ficar aí perdido, perdendo tempo, ficando estressado. Beleza? Então aqui, ficou no jeito, ficou no grau, a gente tem aqui a nossa página. A ideia era deixar ela bem simples mesmo, deixar ela bem parecida com a nossa página de estudos, que é essa página aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Estou aqui na nossa base de dados, vou clicar aqui em página inicial, voltei aqui para a nossa página inicial, desci tudo aqui na página inicial, vou fechar aqui a lista de alternantes com a nossa base de dados e vou abrir aqui a nossa página de estudos. Então, ele sempre abre centralizado. Se eu clicar nessas duas flechinhas aqui, ele abre na tela inteira. E aí aqui, qual que é a diferença, né, da nossa página de documentos, que está aqui, para a nossa página de estudos? Elas usam a mesma base, mas a grande diferença é que a gente tem filtros configurados específicos aqui para estudos e filtros configurados específicos aqui para documentos. Assim como a gente tem também aqui uma estrutura de categorias, de temas para só documentos, e também a gente tem uma estrutura de tipos, temas e categorias aqui para estudos. Se você gostou desse vídeo, curtiu mais esse conhecimento, mais esse aprendizado aqui prático sobre Notion, esse passo a passo, deixe seu curtir. Se você tem alguma sugestão, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de interagir com você, de compartilhar aquilo que eu sei, de entender aí o que você está pensando e de tentar sugerir uma melhor solução. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas e ainda não conhecia o meu trabalho, aproveita agora, já para tudo, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem 2 vídeos e vem novidade por aí. A gente vai aumentar a quantidade de vídeos que a gente vai fazer por semana aqui no canal, então você não perde por esperar. Aqui a gente basicamente fala sobre estratégias, gestão do tempo, produtividade, como é que você organiza a sua vida de uma maneira produtiva, mas que seja uma maneira que não vai te enlouquecer, que não vai te pirar, que você não vai ficar feito um louco, feito uma louca, correndo para lá e para cá, tentando dar conta de 1000 tarefas em um dia de 24 horas. Não, é sentar, escolher aquilo que é importante, escolher aquilo que é essencial dentro da vida que você pretende viver, dentro das escolhas que você quer fazer, das pessoas que você quer aproveitar, e desenhar um plano prático e ir ajustando e melhorando esse plano para cada vez mais você poder construir e viver essa vida que para você significa felicidade. Beleza? Essa é uma das ideias do projeto, é dar ferramentas para que as pessoas realmente consigam se aproximar daquilo que elas amam, do estilo de vida que elas consideram que é o estilo que vai fazer elas felizes, mas tudo isso sem deixar de ter avanço, de ter progresso ali na sua carreira, nas coisas que você quer construir profissionalmente, sem deixar o seu filho de lado, sem deixar as pessoas que você ama de escanteio, sem você deixar um hobby, alguma habilidade que você quer aprender. Então a ideia é criar uma estratégia, criar um plano para você aos poucos ir ajustando e priorizando aquilo que realmente vai fazer a diferença para você. Eu sou o Caco, esse é o canal Sou Estrategista, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução, agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Tamo junto, te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Valeu!